Bom, olá pessoal, nós vamos agora para o nosso último vídeo, né? De todo esse processo que nós tivemos aí nos últimos vídeos anteriores. A gente vai falar agora sobre algumas patologias do coração. E a gente vai aproveitar e falar aí de uma breve análise física, né? Relacionada a essas patologias. É claro que existem várias, mas elas acabam caminhando muito para o lado da medicina, fica muito biológico o bate-papo, né, a conversa, o diálogo. Por esse motivo, eu vou apresentar para vocês algumas que eu achei interessantes para nós correlacionarmos com a física como um todo, né? No próximo slide que eu estou apresentando para vocês, vocês podem perceber uma primeira patologia que é a chamada despolarização. Perdão, errei, Renato. Ai, meu Deus, não é patologia. Vou voltar de novo. Ai, Deus. Estava tão bem. Vamos lá, de novo. Olá, pessoal. Vamos agora falar sobre o último vídeo, sobre os eventos que acometem o coração, né? A física do coração. Esse último vídeo eu deixei especificamente algumas patologias para explicar para vocês a correlação entre elas e a física ondulatória, que é o que nos interessa. É claro que existem outras patologias, outros eventos biológicos, mas eu selecionei alguns que realmente são interessantes, porque outros acabam caminhando muito para a biologia, para a própria medicina, e fogem muito do foco do nosso trabalho, né? Então nós temos aí uma breve análise física, né? E aí no próximo slide eu já trago para vocês a primeira patologia existente, a chamada hipertrofia. Acompanhem comigo aqui na parte superior, a chamada hipertrofia atrial. Um detalhe interessante: os dois átrios podem estar acometidos. Pode ser uma hipertrofia apenas do átrio direito, pode ser uma hipertrofia do átrio esquerdo, ou dos dois ao mesmo tempo, que é mais rara. A hipertrofia atrial, na verdade, ela é uma consequência de doenças já estabelecidas no coração. Essa que é a grande verdade. Não existe ela por si só, né? Então nós temos aqui do lado esquerdo um esquema que é bastante interessante, onde eu mostro para vocês como é que funciona a despolarização atrial. Notem, do lado esquerdo nós temos aqui o nó do sino atrial, e a partir dele você tem as ramificações para despolarização dos dois átrios. Do lado direito aqui eu gostaria de chamar a atenção para um feixe que possibilita a despolarização do átrio esquerdo. A despolarização dos átrios ela acontece de célula a célula, mas ela também acontece mediante esse feixe aqui, ó. Vou traçar para vocês aqui, ó. Esse feixe do lado direito do nosso olhar é o chamado feixe de Beckmann. Com ele a gente tem aí a consequente despolarização também do átrio esquerdo. Nós já falamos em aulas anteriores, só para dar uma recapitulada, temos aqui, ó, mais uma vez o nó sinoatrial. Depois do nó sinoatrial nós temos a comunicação do impulso, que é o chamado nó atrioventricular. Estão lembrados das aulas anteriores? A partir desse nó atrioventricular existe a despolarização dos ventrículos. Mas veja, o tema nosso aqui desse slide, desse vídeo, é falar da despolarização atrial que está intimamente ligada à hipertrofia dos átrios, né? Então como é que funciona tudo isso? Vejam só que interessante. Olha onde que entra a física agora. Imagine, nós sabemos do capítulo de ondulatória chamado interferência. Vocês aprenderam que quando você tem uma onda, vamos relembrar isso, pessoal. Quando você tem uma onda de amplitude A1, vamos desenhar aqui a amplitude A1. Essa onda vai ao encontro de outra de amplitude A2, digamos assim. Nós sabemos que numa interferência construtiva, o que acontece com a amplitude resultante? Ó, a onda número 1 vai para a direita, a onda número 2 vai para a esquerda. O que acontece com a amplitude resultante? A gente sabe que numa interferência construtiva, a amplitude resultante ela é a soma da amplitude da onda número 1 com a amplitude da onda número 2. É o que acontece lá dentro dos átrios. O átrio direito produz uma onda de despolarização, que eu vou chamar aqui de AD, ok? O átrio esquerdo também produz uma onda de despolarização,
eu vou chamar de AE. Elas se somam literalmente. Como elas se somam, haverá o aumento da amplitude. Eu vou ter uma amplitude resultante bem maior que as amplitudes isoladas das duas ondas. E é isso que vai acontecer no exame do paciente. Olha que interessante isso. Lá no exame do paciente, acompanhe aqui do lado esquerdo, ó, você vai verificar que nós temos aqui uma onda P aumentada. Nós aprendemos que a onda P é a onda de despolarização dos átrios. Pode observar que realmente houve um aumento dessa onda P, tanto em largura quanto em altura. Agora, olhem do lado direito aqui, nós temos um outro esqueminha que eu apresento para vocês, que também representa essa configuração patológica. Nós temos aqui, ó, em destaque uma onda P. Pessoal, nitidamente essa onda P, ela está ou não está aumentada? Com certeza, né? Ela está realmente aumentada, a amplitude dela é bem maior. É isso que caracteriza a primeira patologia, a hipertrofia atrial, com o aumento da amplitude da onda P. Muito bem, vamos agora mostrar para vocês uma outra patologia. Essa está mais relacionada a um cálculo, digamos assim. Nós já falamos anteriormente sobre isso em alguns exercícios. Vocês devem estar se lembrando lá da bradicardia, da taquicardia, não é verdade? Então nós observamos aqui nesse desenho uma alteração dos períodos da onda. Observem, o período dessa onda aqui, ó, do complexo QRS, do lado esquerdo, é diferente do período da próxima. E assim sucessivamente. Nós sabemos pela equação, período, como é que se calcula período? Período é o inverso de quem? Período é o inverso da frequência. Você fazendo os devidos cálculos aqui, você vai observar que há alteração nessa frequência cardíaca. E esse é um caso de arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca, ela pode ser maligna, né? Uma situação que carece até de cirurgia, ou ela pode ser benigna, que é o caso aí de uma bradicardia, de uma taquicardia, né? Mas há necessidade da averiguação do médico, né? Bom, então destaquei aqui para vocês a arritmia cardíaca. O que ela vai preconizar? Naturalmente vai haver alteração de quem? No período das ondas, ok? Bom, o próximo slide, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo. Esse vídeo vai realmente esclarecer bastante as arritmias cardíacas. Existem animações e com toda certeza vocês vão gostar bastante. Fiquem atentos a essas imagens, a essas animações, que vocês vão fazer boas correlações. A arritmia cardíaca é um termo genérico usado para vários tipos de enfermidades, nas quais o ritmo normal do coração está alterado. Normalmente, os batimentos cardíacos são de 60 a 70 vezes por minuto. Quando estiver se exercitando, estes podem aumentar para 120 a 180 vezes por minuto. O coração sempre contrai de forma ordenada. O impulso que sinaliza o coração a contrair é gerado no nó sinusal. Primeiro, as aurículas se contraem. Então, com um pequeno atraso, o impulso vai para as aurículas e depois disso elas se contraem. Algo pode dar errado em diversos pontos durante esse processo, causando com que o coração não se contraia corretamente. Se o nó sinusal enviar demasiados ou insuficientes impulsos, o coração bate muito rápido ou muito devagar. Um batimento cardíaco que é muito rápido é chamado de taquicardia. Um batimento cardíaco que é muito devagar é chamado de bradicardia. No caso da síndrome da doença do nó sinusal, o nó sinusal alterna em trabalhando muito rápido ou muito devagar. O bloqueio cardíaco ocorre se os impulsos não são transmitidos corretamente para os ventrículos do coração. Isto causa uma interrupção do equilíbrio entre a contração dos átrios e dos ventrículos. Também pode acontecer que as células do músculo do coração dos átrios ou dos ventrículos ignorem completamente o nó sinusal. Eles, espontaneamente, se contraem de uma forma desordenada. Isto se chama de fibrilação. Durante a fibrilação ventricular, a circulação é interrompida e o sangue não é mais bombeado pelo corpo.
Esta é uma situação de risco de vida. Muitas pessoas podem sofrer de arritmia, mas elas não têm nenhuma queixa. Os tipos de queixa que uma arritmia causa dependem do tipo de arritmia que você tem. Alguns dos sintomas comuns são palpitações, desconforto no peito, dispneia, falta de ar, ansiedade e vertigem. O tratamento para arritmia depende do tipo e da causa da arritmia. As arritmias nos átrios são menos perigosas do que as arritmias que se iniciam nos ventrículos. As arritmias nos ventrículos podem causar uma interrupção na circulação e a necessidade de uma assistência médica imediata. É necessário um choque elétrico para trazer o coração de volta ao funcionamento. Geralmente, as arritmias podem ser tratadas com eficácia através de medicamentos. No caso de fibrilação dos átrios, geralmente são prescritos anticoagulantes para prevenir que coágulos sanguíneos se formem nos átrios. Estes coágulos sanguíneos podem causar um ataque cardíaco ou um derrame. Se os medicamentos não forem completamente eficazes, muitas vezes se faz necessário implantar um marca-passo ou um desfibrilador cardioversor implantável, DCI. Um marca-passo regula o ritmo do coração se este estiver muito devagar. Um DCI pode propulsionar um choque quando o coração começa a fibrilar. O próximo slide que eu apresento para vocês é uma outra patologia muito grave na vida moderna hoje. Infelizmente a população cada vez mais alimenta-se mal, existe um trabalho excessivo, das pessoas. As pessoas estão muito preocupadas, esse mundo capitalista, as pessoas estão muito preocupadas com ganhar, com ter, e esquecem-se da alimentação, da importância do estresse, Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre uma patologia que é o chamado infarto do miocárdio. O que acontece nesse infarto do miocárdio? Nós observamos que nessa patologia existe uma obstrução da artéria. Então está aqui, ó. O indivíduo, infelizmente, tem uma alimentação totalmente errada e aqui em destaque houve acúmulo de gordura na parede da artéria, representada aqui na cor verde. Esse acúmulo é chamado de ateroma. Naturalmente, como existe esse acúmulo de gordura, o sangue terá mais dificuldade para passar. E acaba formando o quê? Uma lesão, acaba surgindo aqui um coágulo sanguíneo, E aí o coração, infelizmente, terá uma nutrição deficitária. Uma parte do coração será acometida. Vai haver morte celular, vai haver inflamação. E a gente sabe que se há inflamação, você tem aqueles 3 sinais clínicos, O rubor, o calor, e o tumor, A gente sabe muito bem disso. Então aqui do lado direito eu apresento para vocês, toda a sequência clínica do infarto, Você tem aí, mais uma vez, a presença da gordura na artéria, gerando a chamada arteriosclerose, na verdade. E aqui você tem também o infarto do miocárdio. Do lado direito aqui a gente tem uma peça, na anatomia a gente chama de peça úmida, Coração humano mesmo, literalmente. E você certamente deve perceber que aproximadamente nessa região aqui, onde eu estou destacando, você tem aqui uma região mais escura, mais edemaciada. É aqui onde está acontecendo o infarto desse órgão, infelizmente, Bom, pessoal, agora a gente vai falar do último slide, onde nós percebemos a amostragem do eletrocardiograma. Eu acho que está bastante nítido que essa onda QRS aqui, ela está com uma amplitude absolutamente alterada. Eu acho que está evidente isso. Lembra-se quando eu falei para vocês? A onda QRS ela tem uma altura ideal. E aqui vocês podem perceber que essa altura está completamente alterada. Então aqui eu tenho o paciente no mesmo dia, o cara infartou num determinado dia, e ao longo das semanas você vai percebendo algumas alterações, de maneira que vai se restabelecendo uma condição de normalidade. É claro que aquele local que foi lesado realmente, ele não vai voltar à sua origem, como tudo era perfeito, maravilhoso antes, mas haverá uma redução desse potencial elétrico. Isso é interessante notar como exemplo do infarto do miocárdio.
Bom, gente, é isso. O que eu quis mostrar para vocês nesse último vídeo são essas alterações patológicas que aparecem no coração humano. E eu espero ter contribuído bastante, especialmente nesse último vídeo, onde nós reunimos aí algumas características físicas, né? Falamos aí da alteração das amplitudes das ondas, né? Da interferência das ondas, falando do período, da frequência e, por último, agora o infarto do miocárdio. Bom, é isso que a gente objetiva nesse trabalho, é mostrar para o aluno que esse conhecimento, esse saber, ele está amplamente conectado. Espero que vocês façam bastante utilização desses vídeos e que prolonguem cada vez mais esse saber e que continuem a evoluir cada vez mais dentro dessa doutrina que a gente pensa que é o melhor para a educação no nosso país. Muito obrigado a todos.